Olá pessoal, eu sou a Luana e esse é o Universo da Lua. No vídeo de hoje eu vim responder uma tag que eu encontrei lá no canal da Ju Santana, que é a Book Tag dos Sentimentos. São 9 perguntinhas, né? São 9 temas que vão abordar personagens, livros, né, que nos trouxeram algum tipo de sentimentos, tá? Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada um desses livros e responder essa tag que eu achei super divertida. O primeiro tema da tag é tristeza. Um livro que você leu e fez você chorar. Eu não costumo chorar muito com livros, mas tem algumas exceções, alguns livros e algumas cenas em livros que me emocionaram muito. Para esse tema, eu escolhi A Culpa é das Estrelas, porque foi um dos livros que mais me fez chorar até hoje, dos que eu já li, né? Foi o livro com a abordagem que mais me emocionou e mais me fez chorar. Tem outros livros, né, alguns momentos, por exemplo, Os Jogos Vorazes, A Esperança, foi um livro que me fez chorar em algumas cenas, mas esse aqui foi o livro que mais me fez chorar. O livro praticamente inteiro tem ali coisas que me fazem chorar, inclusive o filme também, né, me fez chorar muito e dificilmente eu assisto esse filme, né? E o livro também não voltei a fazer a releitura, porque exatamente por ser um livro que mexeu muito com o meu emocional e me deixou muito triste. Então, para esse tema da tag, eu escolhi A Culpa é das Estrelas. O segundo tema para a tag é frustração. Um livro que você criou expectativa e não foram correspondidas. Isso aí acontece muito, né, gente? Na vida de leitor é o que mais acontece. Principalmente quando a gente vai muito no hype, né, de outros leitores, né, do momento daquela história estar em alta e tudo mais. Às vezes você acaba indo, né, atrás desse livro, interessado em conhecer esse livro e ler esse livro, e chega lá você fica assim, pera, mas é só isso? Não tem mais nada? Porque é normal, né? É normal que a gente não se identifique com todos os livros que estão fazendo sucesso. É normal que alguém mesmo, né? Eu, por exemplo, que acompanho várias booktubers, né? Às vezes elas falam tão bem de um livro, eu vou lá ler aquele livro e eu fico assim, tá, mas é só isso. E foi o que aconteceu com os Bridgertons, né? Eu tô aqui com esse aqui que é o volume 6, mas serve para o Do Que Eu, tá? E esse daqui também, que eu já li. Eu não li em ordem, tá, gente? Confesso, não li em ordem. Eu já li... acho que eu já li os 3. Eu já li 3 livros. Eu li o primeiro, o quarto e o sexto. Acho que foram esses que eu li. Não é que eu não goste. Não é que eu não goste dos livros. Só que eu fui com uma expectativa muito grande para a leitura desses livros, porque todo mundo que eu gosto leu e gostou do livro, né? Das booktubers que eu sigo e gosto. Eu ficava assim, gente, eu tenho que ler porque todo mundo que eu gosto gosta desses livros. Mas aí eu fui ler o livro e não achei, assim, tanta coisa como elas fazem parecer, né? Porque para elas, claro, elas gostaram, então elas recomendam muito essas histórias, né? Mas eu, Luana, não me identifiquei tanto assim com as histórias. Eu até comentei em um dos vídeos anteriores que eu quero voltar a fazer a leitura da série, até porque, né, agora tem a série na Netflix. Eu gostei da adaptação na Netflix, consegui até gostar um pouquinho mais da série do que do livro. Me fez ter vontade de reler as histórias, talvez relendo agora eu consiga, né, me aproximar dos personagens, ou mesmo, né, nos outros livros que eu não li ainda, eu consigo encontrar algum com o qual eu me identifique mais, né? Desses que eu já li, não me identifiquei tanto assim com as histórias e com os personagens. Então, reiterando apenas, né, que não são livros que eu não gosto, que eu desgosto, mas não são livros que cumpriram com aquela expectativa que eu tinha, que era de me apaixonar profundamente pelas histórias. O terceiro tema para essa tag é humor. Livro que deixou você em gargalhadas.
Eu não leio tantos livros assim com temática de comédia romântica. Não é o estilo de leitura que eu costumo fazer, né? Eu leio mais fantasia, suspense, romance, né, de época, romance contemporâneo também, mas não tanto assim. Na verdade, eu até tenho o intuito de voltar a fazer essas leituras de romance contemporâneo, mas eu não tenho assim uma vasta lista de livros com relação à comédia romântica. Mas tem um livro, né, que eu li recentemente, que foi A Troca, que é um romance, mas ele fala muito mais sobre a relação da Lina e da Eileen, não me lembro exatamente dos nomes, não sei se é essa forma correta, é da Lina e da Eileen. Lena e Eileen. Elas são, né, neta e vó, e elas trocam, né, de casa. Uma delas mora numa cidade do interior, uma cidade pacata, quase uma vila, né? E a outra, que é a neta, né, a Lina, ela vive numa cidade agitada. Então, ela, né, tá vivendo ali o ápice da sua carreira, ela tá muito, né, só que ao mesmo tempo ela tá se deixando levar, né, por toda essa agitação, por todas essas necessidades de sempre cumprir, né, a sua função no trabalho, de sempre ser a melhor e de melhorar, só que ela acaba, né, que começa a se perder, né, nessa jornada, e a senhora Eileen também tá lá presa, né, nessa cidade. Ela que é uma senhora muito, né, jovial, assim, tem ideias, né, inovadoras e tudo mais. E ela sente também falta, né, de ter uma vida um pouco mais agitada. Então as duas trocam, né, de lugar, elas se mudam, uma vai para casa da outra, e a história vai girar em torno disso, né, das relações e que elas vão fazer com essas pessoas, né, que estavam ao redor de uma e da outra nas suas respectivas casas, só que, de certa forma, esse relacionamento não era tão bom. Então as duas vão fazer essas mudanças, né, acontecerem, vão também passar por uma jornada de se reencontrarem, né, de entenderem qual que é o papel delas, onde elas devem ficar. É uma história muito gostosinha de ler, dei bastante gargalhada, porque é um livro super divertido, tem as suas partes, né, mais reflexivas aqui, mas eu acho que o grande destaque do livro é realmente a relação das duas, a relação de mudança que elas, né, causam onde elas estão, e essa coisa do humor, desse humor mais leve, às vezes um pouco ácido também em alguns momentos, mas no geral um humor mais leve, mais divertido, mais gostosinho. Então é um livro muito, muito bom para ler quando você está querendo, né, sair, por exemplo, você saiu de uma leitura muito densa, é um livro ótimo para você optar para dar aquela quebra e aliviar e dar boas gargalhadas também. O quarto tema da tag é compaixão. Um personagem que você sofreu junto com ele durante a história. Bom, tem outros personagens que eu poderia citar aqui, mas eu acho que o personagem com o qual eu mais assim me identifiquei com o sofrimento dele, não por eu, né, ter passado pelas mesmas coisas, mas aquele personagem que mexeu mais comigo com relação ao sofrimento deles até o momento foi o Jace de Instrumentos Mortais, né? Tô aqui com o primeiro livro, que é Cidade dos Ossos, mas por toda a série, esse menino sofre, ele é o saco de pancadas dessa série. Ele é o personagem que mais sofre pra mim nessa série. É um personagem que tá constantemente apanhando. E digo apanhar, né? Não somente na questão física, mas na questão emocional. Ele é revirado do avesso, praticamente, né? Assim, eu não quero dar spoilers, né, do livro pra quem ainda não leu, apesar de ser uma série bem antiga já, né? Mas eu sei que algumas pessoas ainda não leram. Mas é uma série maravilhosa. Como eu disse, eu ainda não li o último livro, porque eu não quero me despedir da série, mas a minha intenção é fazer a leitura do último livro agora, em 2021, mas assim, com aquele aperto no coração, porque eu já venho lendo essa série há um bom tempo,
venho lendo aos poucos, exatamente porque eu me apeguei muito a essa história, aos personagens, e principalmente com essa jornada mesmo do Jace. Então, o personagem que mais, né, trouxe esse lado de compaixão mesmo, com certeza foi o Jace, porque ele tá constantemente sofrendo nessa história. Esse menino não tem um minuto de paz, gente, um minuto de paz. O que acontece com o Jace? Por que, Cassandra Clare, você foi tão cruel com o Jace? Eu me pergunto isso constantemente. E, bom, é isso. Não tem muito o que falar, porque quem já leu sabe, né, que o Jace sofre pra caramba. Então, e quem ainda não leu, por favor, leia, porque essa série é maravilhosa demais. E então é um dos meus personagens favoritos, né, de lavada, assim, de todas as histórias que eu li. Então, além de tudo, também é o que mais sofre, coitado. Então, paz pra Jace, por favor. Bom, continuando aqui a nossa tag, o tema de número 5 é Raiva. Um livro de escrita tão densa que fez você desistir de ter continuado a história. Bom, o livro que eu vou comentar aqui não é exatamente uma leitura densa, é uma leitura até fácil. Só que eu me arrependi de ir até o fim, porque eu fiquei tão assim, a pessoa me recomendou tanto o livro, falou que o livro era muito bom, que, né, tinha também muitas pessoas gostaram e tudo mais, e eu fui com aquela expectativa, né? Eu poderia até incluir esse livro ali, né, lá na parte de frustração também, mas como eu não tive nenhuma leitura densa que me fez me arrepender, a outra opção que eu teria seria Bela Maldade. Tá até um pouquinho gasto aqui, porque ele é um livro de sebo, então ele já tá é uma edição um pouquinho mais velha, né? E ele trata, né, de temática e de uma abordagem mais de terror psicológico, só que eu achei tão falho, tão falho. Eu achei que faltou muita profundidade nos personagens. Faltou uma decisão melhor de enredo na questão de por que aquilo estava acontecendo, por que aquela pessoa estava fazendo aquilo, porque a justificativa que é dada aqui pra mim ficou muito falha. Então, é um livro que me causou essa frustração mesmo, por ser um livro que deveria ser denso, que deveria ser bem elaborado e abordar, né, de forma mais aprofundada esses personagens e essa temática, e não acontece. Eu achei ele muito superficial e achei a abordagem, a decisão do clímax da história e do desfecho da história muito, assim, aquém do que deveria ser. Bom, tá pegando fogo essa lista aqui, mas vamos continuar então para o tema número 6. O tema número 6 é amor, o casal de um livro que você mais se identificou. Eu acho que esse daqui é muito fácil, para quem já me conhece já vai saber de cara qual é, mas, né, não custa sempre relembrar que o meu casal favorito de todos os tempos até hoje é Edward e Bella, com certeza. Eles ainda continuam sendo os meus favoritinhos. Olha só, tá até aqui cheio de marcações o livro, porque de fato é uma história que me acompanha, né, desde minha adolescência também. Foi o livro que despertou o meu desejo pela leitura, o meu desejo pela escrita. Foi por causa de Crepúsculo que eu comecei a escrever. Então, eu tenho uma ligação muito forte com essa história, com esses personagens. Então, falem mal ou falem bem, eu vou continuar amando Crepúsculo, vou continuar sempre falando de Crepúsculo o tempo todo, quando eu vou falar de livros e recomendar livros. E Edward e Bella continuam sendo para mim os personagens, o casal, né, com o qual eu mais me identifico até hoje. É o meu queridinho do coração, vou sempre falar dele aqui, dessa série, desses livros, desses personagens, porque realmente são esses personagens, são esses livros que sempre me trazem aquele conforto, aquela sensação de aconchego, de conforto, de lugar quentinho, de lugar agradável. É o meu refúgio até hoje, então, com certeza, meu casal favorito de todos é o Edward e a Bella ainda hoje. E de um tema fofinho, vamos para um tema não tão fofinho assim, que agora seria nojo. Um livro que você leu e gostou, mas hoje você não leria. Então, na verdade, eu não digo que eu não leria, só que o desfecho dessa história não foi tão agradável e eu me decepcionei, então eu não gostaria de reler por isso.
mas talvez se eu fizesse a releitura agora, eu até poderia, né, começar a gostar e entender melhor, talvez, o desfecho, mas acho que não, mas enfim. Um livro que eu gostei muito foi Divergente, na época, né, que estava estourando. Eu gostei muitíssimo do primeiro livro. É um livro que traz também essa memória afetiva para mim, junto com Jogos Vorazes, Crepúsculo, Harry Potter. São livros que trazem essa sensação, né, de conforto, porque me lembram de um momento da minha vida em que era um momento mais leve, né, adolescência, apesar dos conflitos da adolescência, ainda assim foi um momento, né, de conforto, fazer essas leituras e tudo mais. Então, Divergente foi um livro que eu gostei muito, foi uma história que eu gostei muito. O problema foi mesmo o desfecho, né? O segundo e o terceiro livro, eles vão começando a se perder ali, pra mim, né? Eu, Luana, não me identifiquei tanto com o que vai acontecendo ao longo da história. Então, é por isso que eu escolhi aqui, né, Divergente, mas no caso seria o último livro, que é Convergente, inclusive. Então, Convergente seria o livro que eu não gostaria de reler por ter me trazido essa sensação, né, de arrependimento de ter lido, de ter ido até o fim dessa série para chegar lá e ter um resultado fora daquilo que eu esperava, né? Muito bem! Então, continuando agora, o oitavo tema, a gente já tá acabando, o oitavo tema é Desespero, um livro ou cena de livro que tem uma boa adrenalina. Então, esse livro aqui, gente, é pra quem tem sangue frio, porque, meu Deus, olha, sinceramente, foi difícil de segurar de tanta adrenalina que esse livro traz, de tanto, né, você fica assim, ó... Você não consegue nem respirar quando você tá lendo esse livro, que é Misery, do Stephen King. Então, foi a minha segunda leitura do King, depois de It, e é um livro que, meu Deus do céu, quanta adrenalina não tem nesse livro aqui. É um livro, né, de suspense, de terror também, né? Ele vai contar a história, né, de um escritor que é sequestrado por uma fã e vai ser torturado, mas tem umas cenas nesse livro que, assim, você fica, ele vai conseguir agora, ele vai conseguir, só que ele não consegue. E é aquela adrenalina, né, ela tá chegando, ela vai pegar ele, ou é a adrenalina de ver ela cometendo, né, outras coisas, fazendo outras coisas ali ao redor e ele assistindo a tudo. E, gente, que livro é esse aqui? Sinceramente, é aquele livro que você tem que ler ele assim, respirando fundo, porque Jesus, é muita adrenalina, são muitas cenas que fazem a gente ficar nessa sensação de adrenalina, né, de ele vai conseguir, ele não vai conseguir, você começa a se sentir dentro da cena e, né, é King, né, gente, o King, ele é mestre em fazer isso, ele é ótimo em fazer essas cenas. E para esse oitavo tema, né, o tema de adrenalina, eu não poderia ter escolhido outro senão Misery. Das histórias que eu li, com certeza esse daqui foi o que me deixou com mais essa sensação de adrenalina, né, de medo, de ficar ali sufocada, né, com o que estava acontecendo. E foi uma leitura também muito boa, é um livro que eu recomendo muito também para quem está começando a ler King. É uma boa pegada, um bom início, né, para quem não quer pegar o It de cara. Eu já fui de cara no It porque eu sou meio doida, assim, nas minhas escolhas de leitura. Mas não me arrependo, porque foi uma leitura incrível. Eu levei alguns meses para ler It, mas nossa, valeu muito a pena e eu quero reler aquele livro com certeza. Mas então, voltando aqui, né, ao assunto, Misery foi o livro que me causou mais adrenalina. O nono tema da tag é surpresa. Um personagem que você não deu nada por ele e ele te surpreendeu. Para esse tema, eu escolhi o Grey, de Sombria e Solitária Maldição, porque eu imaginava que eu iria, né, já ler esse livro pensando num casal específico, porque esse livro é inspirado, né, na verdade, em A Bela e a Fera, né? Então eu já tinha em mente ali dois personagens, que era a Harper e o Rain, né? Eu já imaginava que eu iria gostar muito mais do Rain, né, do que qualquer outro personagem na história, mas no fim eu acabei me apaixonando pelo Grey, que é o braço direito do Rain nessa história.
E só que no decorrer da história eu perco um pouco o encanto pelo Rain e vou desenvolvendo essa admiração pelo Gray. Então o Gray é um personagem que eu não dava muito por ele no começo da história, não achei que ele ia progredir muito na história, até, né, no final, no desfecho, a gente descobre uma revelação ali interessante sobre o Gray. Foi uma leitura bastante gostosa, tá? É uma série, é o primeiro livro de uma série, me parece né, que a autora vai lançar a continuação desses livros, não sei ainda quantos livros serão, né? Então ela é uma história que me deixou bastante interessada, eu gostei bastante do livro, tô assim, né, curiosa para como a autora vai desenvolver a continuação dessa história. E para encerrar, então, né, essa lista aí seria então o Gray, o personagem que me surpreendeu, porque eu não dava muito por ele no começo da história, só achei que seria mais um soldado, mais um braço direito ali do personagem principal, mas sem muito destaque. Mas ao decorrer da história a gente vai conhecendo um pouquinho mais dele e do jeito dele, e ele acabou se tornando o meu personagem favorito aqui, junto com a Harper nessa história. Bom, essa é a tag, né? Alguns livros aí pra gente comentar, algumas histórias, alguns favoráveis, outros negativos, mas foi bem divertido fazer essa tag. Eu quero trazer, né, mais tags aqui pro canal, fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Eu acho essa abordagem, né, de tags muito legal pra gente falar de outros livros, além daqueles que a gente costuma falar, né? Porque a gente gosta muito de falar dos nossos livros favoritos, das nossas leituras favoritas, mas às vezes é bom a gente também, né, fazer uma análise de outras histórias, de outros personagens, até pra gente se lembrar também, né? Então, quando eu fui pesquisar os livros, né, pra essa tag, eu fui relembrando de algumas temáticas, né, que me fizeram voltar para a época da minha leitura, então como eu me senti quando eu estava fazendo aquela leitura. Então foi muito legal responder essa tag, né? Bom, foi muito divertido fazer essa tag, quero fazer mais e quem sabe também, né, eu mesma não crio uma tag aí no futuro para responder. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí também, né? Respondam a tag aí. Vou deixar as perguntas também no box de descrição para vocês poderem responder. Vocês podem responder à vontade aí nos comentários para eu saber também, né, quais são aí os 9 livros da book tag dos sentimentos de vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, mas antes não se esqueça de seguir se você ainda não segue, para você ter mais conteúdos do meu canal, para você receber as notificações. Não se esqueça de ativar o sininho e também não deixem de compartilhar, de comentar, de deixar aquele like maroto também, né? Porque é legal, eu fico sabendo se vocês gostaram ou não do vídeo. Então, peço que vocês deixem aí então as suas impressões. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau!